Atire a primeira pedra quem nunca teve ansiedade. Numa visão holística, como que a gente pode trabalhar essa energia? Quais são as causas e os efeitos da ansiedade? Mas antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal do YouTube, aperta o menino sininho, porque toda vez que tem conteúdo ele te avisa. Vamos lá? A verdade é que a ansiedade, ela é uma grande vilã, dita como mal do século. Ela traz aquele processo de te roubar a tua vida, de viver no presente. Então você está entre o passado, em todas as experiências que já passaram, e no futuro, projetando possíveis problemas ou situações. Geralmente esses problemas ou situações que você projeta para o futuro, eles não acontecem, mas você fica naquele estado de alerta todo o tempo. E quando a ansiedade ela te rouba de viver no seu presente e em presença, você não consegue perceber quais são as coisas que estão acontecendo, quais são as melhores soluções que você pode tomar e sair daquele processo. Existem algumas fases que são experienciadas no momento desse processo da ansiedade. Elas acontecem simultâneas, ou primeiro acontece uma e depois vem a outra, mas acontecem várias expressões físicas e emocionais. Uma delas é o estresse, que é um dos gatilhos da ansiedade. E as pessoas vivem hoje em constante estresse. Toda essa tensão, ela vem carregando outras coisas que acompanham nesse processo de ansiedade. Então vem o desgaste físico. Então a pessoa sente dores pelo corpo, dor na coluna, dor nas costas, aquela pressão, até a expressão do rosto da pessoa que está passando por esse processo, ela é diferente, porque ela fica mais marcada, ela está em constante tensão, constante alerta. Uma outra fase que também é experienciada é o medo. Medo de várias coisas. E esse medo, ele pode ser de algo que foi experienciado recentemente ou medo de situações que estão ali guardadas, armazenadas há muito tempo embaixo do tapete. Então você começa a expressar alguns medos. Alguns são conscientes, você sabe de fato o porquê que você está com aquele sentimento de ansiedade e medo, mas a maioria desses medos, eles não são conscientes. Porque nós não vivemos uma vida consciente, a gente não para o tempo necessário que nós precisamos para avaliar e experienciar de fato o que ocorre na nossa vida. Nós estamos todo o tempo jogando para frente, prorrogando algo que pode ajudar a gente a não acumular tantas emoções e sentimentos e projetar isso nessa vida presente, mas você não está vivendo no presente. E você pode perguntar, mas a ansiedade é de todo mal? Não, a ansiedade, se você conseguir entender ela, você vai conseguir trabalhar muitos bloqueios que você tem. Mas também existe uma ansiedade que ela não te faz mal. Por exemplo, você vai fazer um jantar para um amigo que você não vê há muito tempo. Você vai receber esse amigo em casa e você está ansioso, você está animado. Essa ansiedade ela é positiva porque você está se preparando para receber alguém. Mas é uma ansiedade de querer estar com essa pessoa e compartilhar algo. E não aquela ansiedade que te trava perante as dificuldades que você tem na vida. Que te traz medo e você fica sem saber o que você faz. Na verdade, nesse processo, podem até surgir pessoas na tua vida tentando te ajudar a mostrar um caminho, mas você está tão dentro desse processo de ansiedade que você não consegue avaliar e escutar o que a outra pessoa está te falando, porque para você é um processo inconsciente. E quando você está num processo inconsciente, você geralmente está no domínio do ego. E falando um pouquinho mais da visão holística, o primeiro ponto é você perceber que você está passando por esse processo. Muitas vezes a gente não percebe que a gente está passando por esse processo. Então, estar desperto, o que é que está acontecendo? Então, se alguma situação está te trazendo desconforto, medo, ansiedade, qual é essa situação? Então, você para um pouquinho para avaliar quais são os medos envolvidos nessa situação. Você tem medo de quê? Se questiona. Às vezes dói um pouco a gente olhar para essas questões internas, mas elas são essenciais, porque hoje você consegue tratar isso
avaliando e olhando. Mas se você deixa isso enraizar cada vez mais, menos consciência você tem, mais difícil vai ser você sair desse processo. Então, anota quais são os medos que eu estou tendo e manifestando agora. O que é que me trouxe para esse ponto que eu estou experienciando? Depois que você avaliar todas essas questões, essas manifestações, essa situação em si, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo, quais são os medos, as dores que estão se manifestando, quais são as culpas que você tem, para um pouquinho e lembra quem você é. Busca a tua essência interna. Todos nós temos essa essência interna e eterna, que está muito além de todas essas experiências. Olha isso, você pode não ter todas as respostas do seu processo de ansiedade, mas se você começar a olhar para o seu interior e buscar essa fonte que mora e vive aí dentro, provavelmente você vai ter respostas e você vai conseguir sair desse padrão. A grande verdade é que nós somos também co-criadores. E tudo que nós criamos e co-criamos estão ligadas também às nossas experiências de vida. Vida dessa vida ou experiências que a gente também traz no nosso arcástico de vidas passadas. Então, quais são essas experiências que você está manifestando hoje? Talvez você não vai ter esse preparo e essa consciência para ter essa resposta. Mas se você começar a voltar sua atenção para esse interno, para esse ser de luz que vive aí dentro, você vai ter respostas. E você também vai conseguir sair desse processo. E tem um ponto muito importante. Toda essa identificação que nós temos com as coisas, vamos dizer, mais difíceis, os nossos desafios, tem pessoas que falam as coisas negativas que acontecem na nossa vida, os desafios que a gente tem, eles estão ligados ao nosso ego. O nosso ego, ele tende a levar a gente para um lugar que já é conhecido. É o lugar do medo. E essa identificação que o ego te traz é a identificação com esse aspecto que hoje você manifesta na tua vida. Eu vou dar um exemplo para isso ficar um pouquinho mais claro. Nós temos um problema na vida. E esse problema está se manifestando hoje. Você não é esse problema. Você está além desse problema. Só que enquanto você esquecer que você é um ser e que você também é um co-criador, você se torna esse problema porque você aceita esse problema como sendo você. Então como que você vai sair desse padrão, desse ponto que você está aqui fixo e evoluir e transcender, se você realmente acredita que você é isso e que você nunca pode mudar isso dentro de você? Eu vou dar um exemplo, e é um exemplo meu pessoal. Eu já sofri muito com crises de ansiedade. No passado, eu fui parar várias vezes em hospital, achando que eu ia ter um AVC, uma parada cardíaca, que eu ia morrer. Eu tinha um padrão e eu alimentava um padrão. E esse padrão, eu sempre assumia para mim, eu sou ansiosa. Então, a partir daquele momento que eu assumo para mim, para minha mente, que eu sou isso, todas as circunstâncias na minha vida vão fazer com que eu comprove isso. A mente, ela tem vários gatilhos. Entender esses gatilhos é muito importante, porque a partir do momento que você assume para você que você é algo, você se torna esse algo, por mais que você não seja. Então, se você passa por momentos de ansiedade, você tem que entender, eu estou passando por esse momento de ansiedade. Quais são as emoções, as experiências que estão relacionadas a esse momento? Mas eu não sou isso. Não é você negar esse processo, é você entender que você está manifestando esse processo naquele momento da sua vida. Mas você não é isso para o resto da sua vida. Vou dar um outro exemplo e um exemplo mais simples. Eu estou no trânsito, alguém fecha o meu carro, né, ali quase bate o carro e eu fico brava. Fiquei brava naquele momento. Isso significa que eu sou uma pessoa sempre brava? A vida, ela acontece a todo tempo e a cada minuto e cada segundo nós experienciamos coisas diferentes, sentimentos diferentes. E quando você está na sua vida presente desperto para isso, você consegue identificar todos esses processos, todos esses momentos. E a grande verdade é que se você não olhar para isso e buscar saídas e respostas,
você assume isso pra você e fala, não, eu sou isso, deixa. Você é isso pro resto da vida. É isso que você vai ter e manifestar pro resto da sua vida. Porque é isso que você acredita. É isso que você manifesta. Então, buscar soluções, buscar saídas, olhar para o seu interior com amor e pensar quais são os medos que eu tenho. Avalie a sua vida. Você está aqui nesse plano terrestre para evoluir, para resgatar algumas coisas. Então, olha para isso com amor. Aonde você pode aprender? O que é que está doendo? Quais são as culpas que estão envolvidas nesse processo? Eu vou dar 3 dicas para quem está passando por esse processo de ansiedade. Na verdade, não são 3 dicas, são 3 lembretes. Porque se você parar um pouquinho e entrar em contato com esse ser interno, você já sabe, já está aí dentro. Você tem todas essas respostas. Você só está com um pouquinho de medo de acessar elas. E a primeira dica e lembrete é você se aceitar. Aceita esse ser que está aí dentro de você, que tem uma inteligência, uma facilidade tão grande e você vem a todo esse tempo entrando em conflito com ele. Escuta essa vozinha que está aí dentro, que está te guiando. Permita essa voz se manifestar na sua vida. Você aceitar que você é um ser de luz, que você é um ser que está além de tudo isso, as coisas vão se tornar um pouco mais fáceis e simples na tua vida. A segunda dica é você se amar. Se ama incondicionalmente. Faça as coisas por você, não pelo outro. Porque toda vez que você faz pelo outro, você gera expectativas. Então, se você quer fazer um jantar para um amigo, faça por amor, não por obrigação e muito menos para ter reconhecimento. Eu sei que é difícil, a gente quer ser reconhecido. Se a gente for reconhecido é ótimo, é maravilhoso. Mas se você está fazendo algo hoje, faça por amor. Porque você quer, porque você tem prazer com isso. E a terceira dica é fé. Como que anda a sua fé? Existe uma passagem bíblica que Jesus estava andando com seus discípulos e ele encontrou um senhor que estava precisando de uma cura. E Jesus foi lá, colocou a mão dele e esse senhor se curou. E virou para Jesus e falou assim, meu Deus, muito obrigada, ai Jesus, Jesus. E Jesus falou assim para ele, a tua fé te curou. Qual é o tamanho da tua fé? Você é um co-criador, você pode manifestar várias coisas na sua vida. E o que você anda manifestando? Se você tem tanto poder, poder de fé e de cura, por que você ainda se auto-boicota? Aumenta a tua fé. E se você não consegue sozinho, busca, peça ajuda ao seu divino a algo que você tem conexão. Peça auxílio, porque nós somos ajudados todo o tempo. Todo o tempo. Mas você quer ser ajudado? Existem várias pessoas, pode ser encarnada ou desencarnada, enfim, espíritos de luz que estão aqui para nos ajudar. Mas eles só ajudam se a gente pedir. Então como que tá a tua fé? Avalia um pouquinho, volta a sua conexão. Se você não precisa acreditar em algo físico, em o que você acredita? Se você acredita que a sua energia interior é capaz de te mudar, ela é capaz de te mudar. Se você acredita na lei do universo, a lei da atração, isso vai te ajudar. Então, reforça a tua fé dentro do teu ser e se dê essa oportunidade de mudança e de melhora na tua vida. Eu deixei o link aqui embaixo para quem estiver passando por momentos de ansiedade, quem quiser aprender a gerenciar um pouco mais essas sensações, esses sentimentos. Então são técnicas de respiração e meditação e alguns lembretes que são sempre bons e importantes para a gente ter mais consciência do nosso processo de vida. A gente não precisa ficar sofrendo sempre. Se a gente sabe como sair disso, vamos fazer isso. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilha. Se você conhece alguém que está passando por um processo de ansiedade, alguém na sua família, compartilha, manda esse vídeo para ele. Espero ter te ajudado. Um beijo enorme no coração, namastê, até o próximo.